Senhoras e senhores, neste momento prestigiaremos a palestra da Tenente Coronel BM Camila Paiva. A Tenente Coronel BM Camila Paiva é a primeira oficial feminina do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas. Prestou o concurso para o CFO em 2002, ano em que a mulher foi autorizada pela primeira vez a participar do concurso. Foi a primeira colocada no concurso, como também, após 3 anos no curso de formação de oficiais na Academia Militar em Pernambuco, concluiu o curso com a primeira colocada, assim promovida, a segundo-tenente, tornando-se a primeira mulher oficial da corporação. Em 2005, concluiu o curso de mergulho autônomo para guarda-vidas do Corpo de Bombeiros do Alagoas, sendo a primeira mulher mergulhador na instituição. Concluiu também com louvor outros cursos operacionais, como o curso de salvamento veicular e curso de salvamento ambiental. Em 2016, assumiu o comando do grupamento de incêndio, sendo também a primeira mulher a comandar uma unidade operacional em Alagoas. Em 2014, tornou-se presidente da Associação dos Bombeiros Militares de Alagoas, tornando a primeira mulher a assumir a presidência de uma associação militar mista no Brasil. Sempre engajada nas lutas de classes e na defesa dos direitos da mulher, foi uma das fundadoras do Comitê Nacional de Bombeiras Militares e continua desenvolvendo seu trabalho nessa área por meio das redes sociais, de palestras em todo o país. Senhoras e senhores, recebamos com uma calorosa salva de palmas a Tenente Coronel BM Camila. Bom dia, amados e amadas. Primeiro, é um prazer, uma honra imensa estar aqui, principalmente pela presença do comandante-geral. Muito obrigada, comandante, pelo convite, pela oportunidade. E é a primeira vez que eu palestro com o comandante-geral de uma instituição aqui. Então, estou muito feliz, né? Eu sempre falo que é importantíssimo a gente falar sobre mulheres para as mulheres. Mas melhor ainda é falar para os homens sobre o papel das mulheres. Então, muito obrigada. Me sinto muito honrada com a presença do senhor e muito feliz com a presença de todas aqui presentes. E, na verdade, não vai ser bem uma palestra. Eu vou compartilhar um pouquinho da minha história, das minhas experiências, da minha vida com todos os senhores e as senhoras. Então, para falar da mulher militar, a gente fala, né, de como tudo começou. E tudo começa na nossa vida a partir do curso de formação. Né, no caso das oficiais do CFO e das praças, o curso de formação de praças. Então, quando eu passei no CFO, eu tinha apenas 18 anos de idade, era uma menina, não tinha ideia do que era o CFO. Meu pai, eu queria fazer medicina, e meu pai disse, não, minha filha, vai abrir pela primeira vez. Meu pai é coronel do Bombeiro da Reserva. E ele falou, não, minha filha, pela primeira vez vai ter o concurso em que a mulher vai poder prestar o concurso pela Universidade Federal. Pela Universidade Federal de Alagoas, vai ser a primeira vez. E vai fazer o concurso, você já vai ter um emprego e tudo, estabilidade. Também ele querendo se livrar do peso, né? Vá lá fazer o concurso e tal. Eu disse, não tinha ideia do que era. E fui lá fazer o concurso, né? Ainda uma menina. E para mim foi o primeiro grande choque de realidade da minha vida. Eu fiz o concurso, estudei muito, era a primeira vez que tinha o concurso lá para mulher, e fui a primeira colocada no concurso. E aí, para quem né, quem está acostumada de... não está indo, não.
Pronto. E para quem é daqui, né, todos aqui presentes, eu creio que são militares, né, ainda tem o filho da nossa homenageada aqui. Mas C01 traz para a gente muitos desafios, né? E comigo não foi diferente. Porque eu, além de ser completamente inexperiente, né, eu tinha um fator determinante aí, que era o fato de eu ser mulher. E, a partir disso, eu não tinha só um desafio em ser 01. Porque todo mundo que é 01 tem o desafio, né, de ser referência, de ser líder, de representar a tropa. Mas eu também tinha o desafio pelo fato de eu ser mulher. E só pelo fato de eu ser mulher, a minha competência, a minha capacidade, ela era questionada. E a gente, desde quando a gente é pequenininha, o fato da gente ser mulher, ela impacta a nossa vida. Mas só que a gente não percebe, né? Quando a gente é menininha e a mãe vem, ai, minha filha, sente de perninha fechada. Ai, não fique toda descabelada. Está parecendo um menino, toda suada, toda bagunçada. Não sente no colo do tio. Quando a gente é adolescente, os pais, ai, não vai um bebê, não. Isso não é coisa de menina, não. De estar saindo beba, cuidado. Ai, não fique com mais de um homem, não. Mais de um menino, não, que você vai todo mundo chamar de vadia. Quando você é adulta, ó, isso é comportamento de mulher, de família, de mãe, de esposa. Então, a vida inteira, a gente carrega o peso de ser mulher. E muitas vezes a gente nem se apercebe disso. E foi aqui que eu percebi, quando eu entrei no CFO, que eu era 01, que eu era mulher, foi que eu percebi o quanto o meu gênero influenciava na minha vida. Essas são as 3 mulheres, né, da minha turma, eu e mais 2, uma também tenente-coronel e uma major, e só éramos nós 3. E a gente sempre sentia, né, principalmente eu, porque como eu era 01, todo exercício eu era a primeira a fazer. Ah, será que a Camila vai conseguir entrar na casa de fumaça? Será que a Camila vai entrar no mar para tirar uma vítima? Então, sempre era questionada a minha capacidade. E aí, chegou um segundo ponto, pelo fato de eu ser mulher e pelo meu jeito, né? Quem me conhece já um pouquinho, tem alguns aqui que já me conhecem, que me acompanham nas redes sociais, já sabem como eu sou super basiquinha. E o meu jeito, quando eu cheguei, eu era assim, né? Cadete, bem espontânea, desse jeito. Ai, pessoal, tudo bem? Amados e amadas. E abraçava todo mundo, e falava com todo mundo, e sorria. E eu não tinha a mínima ideia, né? Como eu já disse, eu queria ser militar. Foi quando uma amiga minha lá, que tinha sido cabo na Polícia Militar de Sergipe, porque lá em Alagoas não tem academia que forme oficial bombeiro, a gente tem que ir para outro estado, e eu fui para Pernambuco, né, em Paudalho. E essa minha amiga era de Sergipe, também fez o concurso, ela era cabo, passou para oficial e foi lá. E ela chegou para mim e falou assim, olha, amiga, você não pode ser assim. Eu falei, mulher, assim como? Sem entender, né? Assim, desse seu jeito, toda espalhafatosa, toda extrovertida. Aí eu, sim, por quê? Ela falou, porque mulher no quartel, mulher militar, ela só pode ser 2 coisas, ou puta ou sapatão. E me perdoem as palavras, viu, amadas, mas como é minha história, eu tenho que reproduzir ipsilíteres, né? E foi assim. E eu falei, mulher, eu não sou nenhuma das 2, lascou. Quer que eu vou ser o que agora? Ela disse, não, porque se você continuar com esse seu jeito, toda espalhafatosa, falando com todo mundo, abraçando tal, todo mundo vai lhe chamar de puta. E se você fechar a cara, não deu saber para ninguém, e todo mundo vai lhe chamar de sapatão. Aí eu, vamos pensar. Eu falei, então, como ser homossexual para mim não tem problema nenhum, eu disse, vou ser sapatão, né? A não ficar difamada, tal. Eu falei, vou ser sapatão, tal. Partiu, ser sapatão, enfim. E aí eu mudei completamente o meu jeito, né? Completamente o meu jeito. Passei a ser uma pessoa mais comedida, né? Passei a suprimir as minhas características, a minha essência, porque eu tinha escolhido ser oficial. Fui eu que escolhi. E como é que a gente aprenda? Ninguém chamou você aqui. Ninguém lhe pegou pela mão, veio porque quis. E foi assim que eu fui ensinada. Então, hoje a gente refletindo, né, e o comandante falou isso hoje, que a corporação ela foi criada para os homens, ela não foi criada para a gente. Então, ela foi criada para os homens e pelos homens. Então, por que
eu tenho que ser ou sapatão ou puta? Por que eu não posso ser mulher, ser eu mesma e ponto final? Por que foi definido isso? Por quem foi definido isso? E por que, por tanto tempo, a gente aceitou que essa fosse a definição para que as pessoas, para que a corporação, para que os homens nos encaixassem em uma dessas duas, né, desses dois padrões, ou você é isso ou você é aquilo. E aí, o que é que a gente aprende na academia, né, na formação? A gente aprende que para ter sucesso, para ter respeito, para ter autoridade, principalmente no caso da gente oficial, como o comandante disse, eu reforcei, a corporação ela foi criada para os homens e pelos homens. Então, quem é o padrão de respeito, de autoridade e de sucesso? Quem é o padrão de liderança? É o homem. Se foi nos ensinado na nossa formação que o padrão, que as pessoas só vão nos respeitar, que a gente só vai ter autoridade enquanto oficial, se a gente seguir o exemplo. E o exemplo são os homens. E aí, a gente começa a ser cobrada. Fale como homem. Faça o exercício como homem. Quanto mais a gente se aproxima da postura masculina, mais respeito a gente vai ter, mais autoridade, mais as pessoas vão dizer, ali é padrão. Tudo que eu fizer me aproximando, né, do padrão, que é o homem, mais eu serei respeitada. E aí é engraçado que quando você vê uma tropa em forma, principalmente na formação, e você olha e você tem uma dificuldade de discernir quem é homem ou mulher. Quem nunca ouviu aqui a frase, aqui não tem homem ou mulher, é tudo aluno. Mas quando você diz que é tudo aluno, existe um gênero nisso, e é o gênero masculino. Então, quando a gente usa essa palavra, a gente está excluindo o gênero feminino. E que todos, né, como é no português, e que todos serão nivelados pelo padrão, que é o homem. E aí vem a tendência da nossa masculinização. Por quê? E quando eu falo masculinização, não é só questão da aparência, né? É em tudo, porque o que é conhecido hoje socialmente como características femininas, né? Ser afetiva, ser emocional, né? Ser uma pessoa sensível, uma pessoa acessível, uma pessoa gentil. Isso daí é visto como uma fraqueza. E na nossa formação a gente aprende isso, que tudo aquilo que é visto socialmente como uma característica feminina, se ela estiver presente em nós, enquanto profissionais, militares, aquilo vai ser motivo para nos referenciar como frágil, como fraca. Então, existe uma tendência natural da nossa masculinização. Porém, é difícil a gente entender isso. É difícil a gente perceber isso. E aí, na academia, eu superei todos aqueles exercícios, aqueles desafios, porque os homens diziam, se a Camila fez, a gente tem que fazer também. Porque também era uma comparação de que, não, se uma mulher fez, o homem tem que fazer para não sair por baixo. E aí, eu fui também primeira colocada do curso. E lá no meu estado, quem é primeiro colocado, ele não sai aspirante, sai tenente. Então, eu fui promovida a tenente e a minha turma ficou 11 meses como aspirante. E aí, eu fui a primeira oficial feminina da corporação. Nisso, trouxe para mim muita expectativa, porque, olha, a gente estava em Pernambuco, vai chegar a primeira oficial feminina, vai ser a primeira mulher. Você tem uma responsabilidade grande, porque você vai ser espelho para as outras mulheres, porque na época a gente já tinha praça. A primeira turma de praça foi em 94. E aí estava em 2004, 10 anos depois é que a gente estava retornando o curso. Então, isso trouxe para mim um padrão. Você é a primeira oficial e você tem um padrão a seguir. E eu, mais uma vez, pensei, eu escolhi isso, eu vou me enquadrar. E aí, em 2015, né, quando eu retornei, eu casei, tive filhos, e com isso, outro papel social, né, de ser mãe, de ser esposa, e outro padrão
que a sociedade espera. Ah, então aí eu já era oficial, a primeira oficial, eu era esposa, eu era mulher, e esses padrões me foram impostos. Um padrão que a sociedade esperava do meu comportamento, da minha postura e de tudo, de todas as escolhas que eu tivesse para fazer na minha vida. E aí eu disse, não, vou fazer os cursos operacionais. E aí, assim que eu cheguei, eu fui fazer o curso de mergulho. Não tinha nenhuma mulher mergulhadora na corporação. E eu falei, não, vou fazer o curso. Eu estava no grupamento de salvamento aquático. E fui fazer o curso. E aí tinha um major, à época, que também era aluno do curso. Mas existe uma cultura de que, se uma mulher terminar um curso, é porque o curso é fraco. É porque o curso não presta. É porque o curso não teve relação. É porque o curso não foi difícil. E aí, em todas as oportunidades, ele também sendo aluno, eu era tenente, ele era major, e aí a gente estava esperando o instrutor chegar, e ele começava a dizer, não, vamos fazer isso, vamos pagar sem joelho no chão, vamos fazer 300 polichinelo, vamos fazer... Então, me inventava um monte de coisa, porque eu era a única mulher, e ele ficava esperando o momento que eu ia dizer que eu não ia fazer, ou que eu não ia conseguir, ou que eu simplesmente não seguisse as ordens. Vamos lá para o emissário, lá em, quem conhece em Maceió, tem... tipo uma ponte assim que vai até o mar, a parte que está tendo mar aberto, tem bastante ondas. E eles vamos todo mundo para o lado do emissário. É alto, né? E aí a gente foi, pula, e ele foi logo. Camila, a primeira a pular. Eu já vinha da academia, já era acostumada, né? Saltei, não teve jeito. E aí foram tantas coisas. E aí ele viu que eu não ia sair do curso, nem ia me acovardar por causa disso. Que aí... ele chegou para o turno e falou, aluno, ele era aluno, ele falou, atenção, turno, amanhã, todo mundo de cabeça raspada. Aí eu, larará, nem, né? Achei que era comigo. Tudo bem. Aí ele falou, todo mundo, inclui você, viu, Camila? Eu olhei assim bem para a cara dele, Major, eu não vou raspar minha cabeça. Aí ele falou, mas por que você não vai raspar a sua cabeça? Eu disse, Major, existe alguma necessidade de eu raspar minha cabeça? Por que eu tenho que raspar minha cabeça? Ah, porque todo mundo vai raspar. Falei, eu uso touca, eu faço todos os exercícios, o meu cabelo não influencia nem atrapalha em nenhuma atividade. Se o senhor me disser o que é que isso pode influenciar para a minha formação como mergulhadora, eu vou cortar o meu cabelo. Se não tiver, se for simplesmente porque alguém quer, porque todo mundo vai fazer, eu não vou raspar. E aí, ele ficou lá falando, né, que, porque você é filha de coronel, porque não sei o quê. Falei, coronel, major, se eu fosse filha de um soldado, de um pedreiro, de um gari, de um médico, de quem fosse, a escolha profissional do meu pai não tem nada a ver com a minha escolha. Porque o cabelo da mulher, ele tem um significado. O cabelo da mulher, ele é justamente aquilo que fisicamente remete ao nosso gênero, ao fato de sermos mulher. Então, você obrigar uma mulher a raspar o cabelo, a cortar o cabelo, simplesmente porque você quer, é simplesmente uma demonstração da sua vontade de mostrar o seu poder sobre aquela mulher. Porque o cabelo, se fosse influenciar em alguma coisa no meu curso, eu até rasparia o cabelo. E outra, acho top aquela mulher que diz, não, eu vou para o curso e vou raspar a cabeça. Acho maravilhosa. 1000 aplausos para você. Porque ela tem os motivos pessoais dela de enfrentar aquilo e de se desafiar aquilo. Mas não por uma imposição sem sentido nenhum. Porque... Quando a gente vê que o cabelo da mulher remete à nossa feminilidade, remete à nossa essência de ser mulher, e a gente é obrigada a cortar o cabelo simplesmente por uma vontade, né, de alguém, é como se fosse você cortar um pedaço da mulher. Né? Ninguém manda um homem cortar a genitália para fazer curso. E a mulher, o cabelo da mulher, ela também tem essa representação. Então, eu não cortei o meu cabelo. Eu disse a ele, Major, se o senhor quiser me tirar do curso por causa disso, o senhor me tire. Ele não me tirou, né, obviamente, e eu permaneci no curso, terminei, fui mergulhadora, enfim. Então,
às vezes a gente se depara com não, essa é a regra. E a gente está acostumada, né, a aceitar. Não, essa é a regra, é assim, veio porque quis. Se a gente continuasse pensando assim, hoje nenhuma de nós estaríamos aqui. Nenhuma de nós estaríamos usando farda. Nenhuma de nós estaríamos trabalhando, voltando, estudando. Porque era assim. Mas a gente está aqui porque mulheres decidiram enfrentar as regras. Decidiram questionar os motivos daquelas regras. E aí eu resolvi fazer um outro curso. Eu falei, o curso Salvamento Ambiental, que era um curso difícil de 45 dias, tinha uma semana de sobrevivência na mata, né? Sem a gente, quem já fez curso operacional que tem esse negócio, né, sabe? Então, passa uma semana, não come, não dorme, não toma banho, beleza, só subindo, descendo, sofrendo, enfim. E aí eu e outra colega, éramos as únicas 2 mulheres do curso. E aí ela chegou, e aí, o que aconteceu? Eu era 01 do curso. E aí, vamos lá, né? De repente, a gente teve primeiro uma fase de adaptação à Caatinga, e de repente, a gente estava lá, vamos iniciar uma marcha, me aparece um bode. Não sei se aqui é comum, mas lá em Alagoas, bode é muito típico. E me aparece um bode, me vem o instrutor com um bode gordo, desse tamanho. Falou, minha gente, a gente está aqui na Caatinga, né? A gente teve um acidente com várias vítimas, um avião caiu lá no meio da Caatinga, e a gente vai fazer o resgate, né, desse pessoal e tal, e a gente vai levar os meios de fortuna, para, se acabarem os mantimentos, a gente poder sobreviver na missão. E o meio de fortuna era o bode. Aí eu digo, massa, né, bode, vamos lá. Tinha galinha, tá, aquele negócio todo. Aí, de repente, vamos iniciar a marcha, 10 quilômetros. Eles fizeram pega o bode. Aí eu, como assim, instrutor? Carrega o bode porque ele vai ficar desgastado, 10 quilômetros, ele não aguenta. E você vai carregar o bode. Pegou o bode gordo, botou aqui nos meus ombros. E foi aquela situação, né? Um bode. De um lado, eram as partes íntimas do bode. Do outro, era a língua do bode. Então, eu não sabia para onde olhar. Fedor do cão. E eu falei, tudo bem, né? Curso, vamos embora. Carregar o bode, né? Para a gente treinar a força e tal, vamos carregar o bode. E lá vai a gente, 10 km carregando o bode. Quando a gente chega mais na frente, eles, pronto, aqui é o acampamento, vamos parar e tudo, e está na hora da gente efetuar a refeição. Aí eu botei o bode no chão, aí ele disse, 01, mate o bode. Aí eu disse, matar o bode. Eu já tinha me afeiçoado ao bode, né, amadas? Aquela intimidade toda da gente, eu não queria matar o bode. Aí disse, não, vai matar o bode. Pegou um porrete desse tamanho. Olha, você vai dar uma porrada aqui na nuca do bode, para o bode morrer. Eu digo, tá bom. Lá vai eu, bato no bode. Pofo, o bode cai. Aí o bode levanta. Aí disseram, de novo, com força. Eu disse, senhor, fui lá. Pô no bode, o bode cai. Aí eu disse, agora foi. O bode levanta. Aí eles disseram, é para matar o disse, eu não tenho culpa, ele não quer morrer. Eu estou tentando, ele está lutando pela vida e eu não posso fazer nada. Esse vai de novo, eu fui. Terceira, o bode não morria, minha gente. Eu fiz de tudo, o bode não morreu. Ele pegou, só deu uma porrada. Pouco que o bode morreu lá duro. Agora pegou um canivete. Agora 01, como o olho do bode. Eu disse, não acredito. Ele disse, sim, a gente está aqui, meios de fortuna, é comer o olho do bode. Cru, minha gente, daquele jeito, um olho desse tamanho. Aí tirou o olho do bode, ele disse, engole. Eu digo, tá bom. Primeiro você tem que estourar o olho do bode aqui atrás, aí vai sair a gosma, você engole a gosma, depois engola o olho. Aí eu, beleza, né? E fui lá cumprir a missão. Estourei o olho do bode, minha gente, o que aconteceu? Eu me entalei, lógico. O olho do bode muito maior do que a minha goela, não passava. Eu fiquei lá morrendo desfocada. Aí jogaram um botijão de 20 litros de água em mim, foi que
Eu desentalei até hoje, nunca mais. Eu odeio bode. Ninguém me convida para comer bode, não. Eu não sei se aqui é, mas lá é muito comum o povo comer bode, né? Então, estou traumatizada até hoje com esse bode e não como de jeito nenhum. Enfim, e aí, após 10 anos de formada, aos meus 32 anos, eu entrei numa crise existencial. Eu entrei numa crise em todas as áreas da minha vida. Na minha vida profissional, que eu sempre fui apaixonada, né, pela minha profissão, por ser bombeira. Na minha vida conjugal, na minha vida pessoal e na minha vida espiritual. Que eu acho que isso foi o que mais me abalou. Porque eu não sabia mais o que acreditar, eu não sabia mais o sentido da minha vida. E por muitas vezes eu pedi a Deus para me levar. Muitas vezes eu fui dormir chorando na minha cama, pedindo a Deus para me levar, porque eu não sabia por que eu tinha vindo ao mundo. Eu dizia, meu Deus, será que a minha vida foi acordar e trabalhar, cuidar do menino, cuidar da casa e tal? E foi isso que eu vim fazer aqui. E eu questionava tudo aquilo, eu era evangélica também, então eu questionava tudo aquilo que eu tinha aprendido durante toda a minha vida. Eu era evangélica há quase 20 anos. E eu não sabia o porquê. Eu só sabia que a minha vida não fazia sentido e que eu não queria mais estar aqui. E no meio disso tudo, aconteceu uma tragédia pessoal na minha vida, né? E o meu esposo faleceu. E eu que já estava no fundo do poço, e eu sempre digo que a gente nunca imagina que o fundo do poço é mais fundo, né? A gente está no fundo do poço e nem sabe que existe um lugar mais fundo do que aquele. E eu fui parar nesse lugar. E era como se eu estivesse caindo cada vez mais e eu não tivesse em quem me agarrar. Porque quando você perde a sua fé, como eu disse, eu entrei numa crise espiritual, e eu não sabia em que acreditar, eu questionava a existência de Deus. E eu dizia, Deus, eu que pedi tanto para o Senhor me levar por tantos dias. E o Senhor, na pior fase da minha vida, do meu casamento, o Senhor leva o meu marido. E nunca tem como a gente achar que algo assim acontece e a gente continuar acreditando que Deus é bom. Não tinha como eu continuar acreditando que Deus era bom, que Deus era perfeito. E quando você está passando por uma situação assim. E cada vez mais eu caía lá no fundo do poço. Mas Deus é Deus, né, amadas? Deus é maravilhoso. E por mais que a gente não acredite, por mais que a gente duvide, por mais até que a gente diga, meu Deus, tu não existe, tu não está aqui. Como é que tu permitiste tudo isso? Que a gente perca completamente as nossas esperanças, Deus vai estar lá. E foi Ele, e somente Ele, que me tirou daquele lugar lá fundo que eu nem sabia que existia. E aí, quando eu saí daquele lugar, foi que eu entendi o sentido da palavra da passagem bíblica, da palavra que diz assim: se o Filho vos libertares, verdadeiramente serei livre. Então, quando eu saí de tudo aquilo, quando tudo aquilo passou, eu comecei a entender o que tinha acontecido na minha vida. Eu passei anos da minha vida vivendo uma vida que não era minha. Eu passei anos da minha vida me submetendo ao olhar das pessoas, ao que as pessoas queriam para mim, o que as pessoas tinham estabelecido para mim como mãe, como mulher, como esposa, como oficial do Corpo de Bombeiros. A sociedade, a corporação, a minha família, a minha igreja, elas tinham um padrão e eu quis me submeter àquele padrão. Só que eu não sabia o quanto isso iria destruir quem eu era. E eu sempre faço uma analogia da piscina do machismo, porque quando a gente entende a origem, né, da nossa sociedade machista e patriarcal,
quando a gente entende que a sociedade foi criada pelos homens e para os homens, de uma forma que os homens estabeleceram qual é o padrão de mulher respeitável, qual é o padrão de esposa, qual é o padrão de mãe, qual é o padrão de profissional, que muitas vezes não está de acordo com a nossa vontade, nem do que a gente acha que é correto, mas a sociedade estabeleceu isso e a gente, muitas vezes, anula quem a gente é para se encaixar nisso. E foi o que aconteceu comigo. Então, eu sempre falo que o machismo é uma piscina e que todos nós estamos nessa piscina. Só que algumas pessoas estão molhando só os pés. Outras estão com água até a cintura, outras com água até o pescoço, outras completamente mergulhadas nessa piscina. E o fundo do poço, quando eu saí, quando Deus me tirou de lá, eu também saí da piscina. Quer dizer, eu acho que estou no processo. Acho que tudo é um processo de desconstrução. Porque não é fácil você passar a sua vida inteira acreditando que o certo é aquele, que você tem que ser assim, e de repente você se desconstruir. Então, quando eu decidi mudar quem eu era, não para ser uma pessoa diferente, mas ser exatamente quem eu era, ser a Camila Paiva, eu resolvi tirar todos aqueles padrões, todos aqueles papéis sociais, todas aquelas caixinhas que a sociedade me fez entrar, fez com que eu me encaixasse lá dentro. E só depois que eu tirei toda, essa caixinha, uma por uma, eu consegui sair de lá. E eu decidi ser quem eu quiser ser. Eu decidi que eu ia ser quem eu quisesse ser. E a partir daí, eu mudei completamente. Muitas pessoas, a minha família, a minha instituição, a sociedade como um todo, viu que ali estava a nova Camila, mas a verdadeira Camila. E o que aconteceu quando... Qual foi a consequência de eu decidir ser quem eu queria ser? Eu virei capa de jornal, amados. Olha que coisa linda. Olha, agora olha a chamada. Bombeira diz postar o que sente vontade. Gente, quem posta o que o vizinho tem vontade? Quem posta o que o governo tem vontade? A gente posta o que a gente tem vontade, né? Mas, amadas, é tão chocante para uma sociedade, uma mulher que faça o que ela tem vontade, uma mulher que ocupe um espaço na sociedade de destaque e seja quem ela quer ser. Isso é tão chocante que a gente vira notícia de jornal. E aí está a notícia. E vou passar a próxima. E eu posto nas minhas redes sociais foto de biquíni. Eu posto nas minhas redes sociais. Com as minhas amigas, numa festa, eu só não bebo, porque não dá para mim não ter sem futuro. Para mim, né, amadas? Quem gosta, é ótimo. Mas eu já nasci animada demais, já foi, acho que por isso. Deus disse, essa não pode beber, não. Então, não bebo. Mas eu tenho uma vida normal como qualquer outra mulher. Eu vou para a praia de biquíni, minha gente, não vou de farda. Nem vou para o quartel de biquíni, eu vou para o quartel de farda. Então, a minha vida pessoal, ela não muda a profissional que eu sou. Muitas vezes a gente ouve a expressão, mas mulher tem que se dar o respeito. Mas por que a mulher tem que se dar o respeito e o homem nasce respeitado? O homem chega e todo mundo respeita ele, mas a mulher tem que se dar o respeito. A única forma que eu dou a condição de alguém me desrespeitar é se eu desrespeitar ela. Mas o que eu faço com a minha vida pessoal, a roupa que eu uso, o lugar que eu vou, com quem eu me relaciono, isso não dá o direito a ninguém a me desrespeitar. Mas a gente não aprende isso. A gente aprende que a mulher ela tem um padrão para seguir e o homem não.
E aí eu via nas redes sociais do comandante das unidades lá, da polícia, do bombeiro, eu vi os oficiais, tudo postando foto de sunga, e ninguém dizia nada. Tudo normal, né? Ah, via foto de sunga, era a mesma coisa. Ah, mas a mulher postou uma foto de biquíni, meu Deus, que absurdo! E era comentário de WhatsApp, e não sei o que, vocês viram. Uma coisa do outro mundo, realmente. Em pleno século XXI, a mulher lutar para usar um biquíni. Olha que coisa, né? E aí, amadas, eu me peguei me questionando se agora eu tinha virado feminista. Porque eu tinha aprendido que ser feminista era não se depilar, era mostrar os peitos na rua. E eu dizia, eu feminista, não, jamais. Mas depois de tudo que eu passei, de todo o meu processo de desconstrução, e aí eu comecei a ler, eu comecei a estudar, eu comecei a pesquisar. E o que é ser feminista? Lição de casa para todos. Entra aí no Google, feminismo, o que é? E o feminismo é luta por equidade de gênero. É um movimento que luta pela equidade de gênero. Ou seja, aqui quem acha justo homens e mulheres terem os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, né, os mesmos espaços. Espero que todos e todas. Então, se você defende isso, você é feminista. E eu comecei a entender que as mulheres que não se depilam, as mulheres que saem na rua e que mostram os peitos, não é a minha linha feminista. Existe uma linha do feminismo radical, não é a minha linha. Mas eu não sei o que essas mulheres passaram. Eu não sei o que elas sofreram, o tipo de opressão que elas sofreram, para hoje elas acharem que a única forma delas colocarem para fora toda a revolta e toda a dor dela seja essa. Como tivemos uma menina que foi estuprada de 6 aos 10 anos, que engravidou de um tio. Será que essa menina lá na frente dizer que odeia homem é um absurdo? Então, existe sim o feminismo radical, existem mulheres que têm as suas histórias, que têm as suas experiências, que têm as suas vidas, e por algum motivo elas se tornaram radicais. Mas o feminismo não se resume a isso. O feminismo ele não se resume a uma bandeira partidária, ideológica. Não. Existem partidos que defendem, ótimo. Queria eu que todo mundo defendesse, direita, esquerda, centro, em cima e embaixo, todo mundo defendesse uma luta por equidade de gênero. E é isso que é o feminismo. E aí, eu comecei a entender que eu não precisava me masculinizar. Eu comecei a entender que eu não precisava seguir o padrão do homem para poder ter aquela autoridade, aquele sucesso e aquele respeito que eu aprendi na academia. Eu não necessariamente precisava ser como um homem. Eu podia ser do meu jeito, eu podia liderar do meu jeito, eu podia ser oficial com todas as minhas características. Então, fui a primeira mulher a comandar um desfile de 7 de setembro lá, e para mim foi uma honra imensa, porque jamais no meu estado uma mulher comandou a tropa. Eu fui a primeira mulher a assumir o comando de unidade operacional lá em Alagoas. Isso também foi manchete de jornal. E para vocês verem o machismo como é pesado. Aí embaixo tem assim, alagoanas quebram tabu e ocupam cargos de homem. O homem quis até me elogiar, né, bichinho, me fazer uma homenagem e tal. Mas ele disse que o cargo era de homem. Eu digo, oxi, patentearam? E agora é dos homens, a gente está roubando os cargos deles. Mas é isso, amadas. Porque não é fácil. Muitas vezes eles não têm culpa. Eles não têm culpa. Porque, imagine você ter um filho. Aí você chega para o seu filho e diz assim, olhe, isso aqui é seu, esse quarto é seu, esse videogame é seu, essa caminha é sua, os brinquedinhos são seus. E ele passa a vida toda crente que aquilo é dele. E, de repente, chega outro filho e diz, isso é meu também. Eu também quero esse lugar, eu também quero esse brinquedo, eu também quero essa cama, eu também quero jogar no videogame. E é assim. Os homens foram ensinados que os espaços de poder, de comando, são deles. E muitas vezes eles não se dão conta, mas eles se sentem violados quando a mulher também ocupa esse espaço. E todos aqueles papéis sociais que eu decidi cumprir, viver,
eu continuei vivendo. Continuei sendo mãe e pai, dona de casa, profissional e mulher. Sou a primeira mulher no Brasil, como foi dito, presidente de uma associação militar mista. E fui para a rua, botamos, 3 mil, foi em 2018, a gente fez um movimento por melhorias de salário, de condições de trabalho. Não estou incitando ninguém, não, viu, comandante? O senhor, estou contando a história. É só para falar mesmo. Então, em 2018, a gente fez esse movimento e botamos 3 mil pessoas na porta do Palácio do Governo, lutando por melhorias. E a tropa que estava lá, eles estavam vendo uma mulher lá em cima. E viam essa mulher, eu, como eu sou. E viam em mim, sim, uma líder, uma pessoa que podia representá-los. Independente de ser desse jeito, de chamar todo mundo de amados e amadas, eu tinha e tenho respeito da minha tropa. E aí, mais uma luta, né, amadas? Alguém se reconhece aí? E aí veio a nossa Previdência, onde a gente tivemos grandes perdas, mas conseguimos, com muita luta, amenizar um pouquinho. E estivemos em Brasília também, na luta pela nossa condição de mulher, ser respeitada. Estivemos lá, aí com os deputados, nas reuniões. E foi quando eu tive o prazer imenso de conhecer muitas de vocês, estarmos juntas lá. E foi quando eu entendi que é isso que a gente precisa ensinar às nossas militares, às nossas mulheres militares. Que a gente pode liderar como uma garota, que a gente pode liderar como mulher, que a gente pode, sim, representar sucesso, autoridade e respeito, sendo exatamente quem a gente é. E aí Alagoas foi palco do primeiro encontro nacional de bombeiras, que eu também estava lá palestrando, e foi quando a gente teve a oportunidade de reunir as mulheres. Existe a Ligabom, que é o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, e a gente conseguiu, pela primeira vez no país, criar um comitê de gênero, que é para justamente discutir as questões das mulheres, porque muitas vezes as corporações, elas acham que a gente está querendo discutir vantagem. Não, ela quer vantagem, quer ter isso. Mas não enxergam que o nosso foco é a sociedade. O nosso foco é prestar um serviço de excelência para a sociedade. E como eu vou prestar um serviço de excelência para a sociedade se eu não der a todos e a todas as condições para isso? Eu, quando cheguei no bombeiro, a bota era 3 vezes o número do meu pé. Eu saía no incêndio, a bota ficava, eu corria para pegar. Eu botava a luva era 3 da minha mão. A gente tinha um equipamento, que era bomba costal. Acho até que o pessoal que trabalha no combate a incêndio, às vezes vocês participam, não sei se conhece, era uma caixa assim, de 20 litros, rígida, que ficava aqui, a gente ia andando, ia batendo aqui no cóccix, machucava a gente. E aí a gente começou a dizer, como é que eu vou prestar um serviço de excelência se nem os equipamentos a gente tem adequado para as mulheres? Nem um alojamento a gente tem. A gente é mãe, a gente sabe... Quantas aqui conhecem algum homem que deixa... eu não vou trabalhar não porque meu filho está doente. É raro. Mas quantas de nós já não teve que fazer isso? Deixar de trabalhar para ficar com o filho. Então, como é que eu vou trabalhar sabendo que o meu filho está doente em casa, que eu não tenho nenhuma assistência, eu não tenho uma creche, eu não tenho quem deixar? Então, a gente não quer vantagem. A gente quer prestar um serviço de excelência para a sociedade. A gente quer chegar lá, naquela visão e missão que tem no planejamento estratégico e fazer da nossa instituição a maior referência do nosso país em excelência de prestação de serviço. Mas eu só posso fazer isso se eu der a todos e a todas condições para isso. Então, como temos mulheres, nós precisamos, sim, pensar na peculiaridade da mulher. E aí criamos o comitê de gênero dentro da Ligabom, justamente por isso. Viajamos, fomos para Brasília, para Goiás. E aí, recentemente,
com todas as lutas que eu já vinha levantando, né, já foi daqui, eu já palestrei em vários estados, existia um tema que era e é tabu. É um tema que a gente não pode falar nos quartéis. É um tema que a gente, enquanto militar, vem sofrendo desde quando a mulher entrou na instituição. E eu sempre digo que isso aqui não é que eu estou mostrando ou que eu vou mostrar, não é uma guerra contra a instituição, né? E estamos lutando contra situações causadas por pessoas. Porque a nossa instituição, as nossas instituições, elas são belíssimas, elas prestam um serviço maravilhoso para a sociedade. Nós arriscamos as nossas vidas para salvar e proteger. Mas isso são pessoas que causam essa mancha na instituição. E o que a instituição precisa é atentar para isso, ter meios para combater esse tipo de situação. E o que aconteceu, eu não sei se vocês acompanharam nas redes sociais, foi que no final de julho, um policial militar do Ceará gravou um áudio falando que policial PFEM, ela deveria estar no quartel servir apenas para tirar o estresse dos homens. Né? De forma que o homem trabalhava na rua, muito cansado, estressado, né? E a mulher chegava lá no quartel e ele tinha que tirar o estresse dela com uma conotação sexual. Ele disse inclusive assim, as PFM ficava meia hora com um, meia hora com o outro. Resumindo, seríamos apenas prostitutas dentro da corporação. E eu fiz um vídeo e compartilhei esse vídeo nas minhas redes sociais. E isso serviu como gatilho para muitas mulheres me procurarem e falarem, coronel, mas eu passei por tal e tal situação. Coronel, isso daí é o que está sendo dito que se tornou público, mas quantas piadinhas a gente ouve, quantas situações a gente passa. E aí, amadas, eu ouvi as mais terríveis histórias sobre assédio, sobre abuso, sobre importunação sexual, sobre assédio moral, que levaram mulheres a depressão, a crise de pânico, de ansiedade, tentativa de suicídio, aborto, tudo o que vocês imaginarem. E aí, eu não sabia o que fazer com todos aqueles relatos, eu fiz uma postagem no meu Instagram. Quem ainda não me segue, Camila Paiva BM, me sigam lá. Senhor? Você, com certeza. E aí, o que aconteceu? Eu fiz um relato. E eu dei o nome dessa mulher que passou por essa situação de Maria. E eu contei a história de Maria. Eu contei uma história de uma companheira nossa de farda. Maria era uma capitã, trabalhava com o coronel, e em uma determinada situação, o coronel tentou agarrar a Maria na sala, e a Maria resistiu, ele trancou a sala, né, com chave. Maria saiu correndo, chorando, e ele disse para ela não contar a ninguém. Maria teve vergonha de contar. Porque, como na sociedade, toda situação como essa, a mulher sai de vítima para culpada. Ela deu ousadia. É porque ela estava sorrindo de uma forma assim, porque ela estava andando rebolando, porque ela cruzou a perna assim. E sempre a gente termina sendo culpada. E ela tinha vergonha, ela tinha medo. Ela foi transferida, ela foi perseguida. E eu fiz esse relato e disse, essa história de Maria. E desafiei outras mulheres a fazer o mesmo. Relatem, contem os relatos de Maria. E aí, mulheres do Brasil todo começaram a postar foto em preto e branco e contando as histórias das Marias. Ou delas, ou de companheiras que elas sabiam. Isso tornou-se um grande movimento, o movimento Somos Todas Marias. Né? Criamos uma página, um perfil no Instagram, e a gente tem recebido relato constante de mulheres do Brasil todo. Inicialmente era só militares, depois era de toda a área de segurança pública, depois era de todas as profissões, porque nós, mulheres, independente da nossa profissão, nós estamos sujeitas a isso. Porque a cultura do assédio existe, porque a cultura do estupro existe. E aí eu passei a ser ameaçada, né?
recebi ameaças com meus dados pessoais na internet, pessoas que lutavam contra feministas, contra militantes, contra, enfim, quem levantasse essa bandeira. E, diante da repercussão do caso, eu comecei a ser ameaçada, levei para a polícia, está lá. E aí, eu recebi uma nota de apoio da Câmara Federal. Porque, em toda essa situação, o que é que chegou até mim? Chegou uma... Estou já entrando na câmera, né? Foi mal, gente. Tudo bem. Daqui a pouco eu estava rindo no meio da plateia. Então, durante todo esse movimento, o que aconteceu? Eu recebi prints de um grupo de oficiais militares do meu estado, em que alguém, um oficial, um major da Polícia Militar de Alagoas, pegou uma imagem minha de biquíni no meu Instagram pessoal e colocou no grupo dos oficiais do futebol, do racha lá da associação. E um colocou a imagem e o outro fez um comentário extremamente pejorativo. E eu vou falar o comentário, porque eu já disse que eu não vou me envergonhar. Porque chega da gente se envergonhar de ser agredida, de ser violentada, de ser ferida. E ele comentou assim: será que gosta de rola aí? E eu, muito lindamente, peguei os prints, fui para o meu Instagram, com meus 40 mil seguidores, e mostrei: olha aqui. Olha aqui. Eu sou tenente-coronel. O cara é major. Para você ver como se sente tão à vontade de desrespeitar. Então, não me respeitou como mulher, como pessoa e nem profissionalmente. Eu fui desrespeitada ali em todas as áreas da minha vida. E aí, eu pergunto: meu querido, se eu gosto, a sua mulher também deve gostar. Porque ela está casada com um homem, né? Senão ela estaria casada com uma mulher. Agora, o fato de eu usar um biquíni, isso não tira a minha honra, nem a minha competência profissional. E qualquer mulher que use o biquíni, se você não está acostumado, você vá para uma praia. Porque realmente é uma coisa muito do outro mundo. Agora, eu não vou aceitar, né, ter um crime contra a minha honra, simplesmente porque você se acha no direito de, por ser homem e eu ser mulher, você falar o que você quiser. E abrir o procedimento. E ele está respondendo. E eu recebi uma nota de apoio, está lá, no site da Câmara Federal, no site oficial da Câmara Federal. Amém. Só que a gente não queria era fazer zoada, não. A gente queria era medidas efetivas para mudar essa situação. E, a partir daí, eu tive a oportunidade de ter contato com a deputada Tereza Nelma, que é a única deputada federal do meu estado, e ela convocou uma reunião com a bancada feminina de lá, da Câmara Federal, 77 deputadas do Brasil todo, para que a gente, juntas, pudesse fazer algo para mudar essa realidade. E aí tivemos apoio, né? E aí está o documento, eu trouxe só como ilustração, lógico que não dá para todo mundo ler. Mas esse documento foi um documento confeccionado pela Câmara Federal, onde ele traz toda a situação que eu passei, traz o relato do Movimento das Marias e traz sugestões e propostas para que as instituições possam mudar essa realidade. Esse documento ele foi encaminhado para todas as secretarias de segurança de todos os estados do Brasil. E lá contém várias propostas, né, que podem contribuir para o fim dessa realidade, que é criar ouvidorias, que existam mulheres ouvidoras, né, que as encarregadas de processos de assédio sejam mulheres, que a gente possa ter na nossa formação uma determinada hora-aula para tratar desse assunto de violência de gênero e vários outros, que esteja previsto no nosso regulamento disciplinar, no nosso código de ética, seja previsto
o assédio sexual, o assédio moral, a importunação sexual. Porque hoje a gente vai procurar e não tem como a gente enquadrar em nada. Só naquelas coisas bem gerais. Mas a gente não tem nada que possa garantir a gente, como mulher, proteção. E como é que a gente vai cuidar da segurança da sociedade se uma mulher não se sente segura dentro do seu trabalho, dentro do seu local de trabalho? E aí, nesse caminho, a gente teve a honra de ter contato com a doutora Mariana. Ela é juíza federal da Justiça Militar do Rio de Janeiro. E durante todo esse processo, procurei a doutora Mariana. A partir daí, ela participou da reunião junto com as deputadas federais. A gente vem trabalhando firmemente nessa luta. E ela se uniu ao doutor Rodrigo, que é juiz, foi PM, e decidiram realizar uma campanha, uma pesquisa sobre assédio sexual nas instituições militares. E o resultado, amadas, foi esse. 74% das mulheres que atuam em instituições de segurança pública e forças armadas já sofreram assédio sexual. Esse número é aberrante. E é difícil a gente falar, porque muitas vezes é tido como, você está expondo o nome da instituição. Não. A gente não está expondo o nome da instituição. Como eu já disse, a nossa instituição é linda, é maravilhosa. O nosso serviço é de extrema relevância. Mas a gente não pode ignorar um número desse. A gente não pode ignorar. Quando foi divulgada essa pesquisa, no quartel o povo dizia, as outras 26 que disseram que não foram é porque elas nem sabem, elas nem se deram conta de que foram assediadas. Então, isso é um assunto que precisa ser resolvido. Não adianta a gente, não pode. Eu tive uma situação agora recente e fiquei sabendo, não tive a autorização, porque não era da minha corporação, de divulgar, mas uma cabo que sofreu tentativa de estupro dentro do quartel. Foi acordada colocando o esparadrapo na boca dela. E aí o que aconteceu? Nada foi divulgado. Não, vamos ver não sei o quê. Por quê? Porque vai expor o nome da corporação. E em nome do nome da corporação, milhares de mulheres estão adoecendo. Estão morrendo. Estão perdendo seus empregos. Porque, olha, isso me dói tanto falar isso, mas quem fez o concurso sabe como é o nosso sonho de estar aqui na corporação. Sabe como é estudar, batalhar para ser militar, para ser policial, para ser bombeira. E você conseguir tirar o brilho no olhar de uma mulher assediando sexualmente e moralmente, a pessoa adoecer, a pessoa querer morrer, tentar suicídio. Chegou a mim casos de que uma bombeira estava na torre de altura com nó de forca na mão quando ela foi impedida de fazer isso. Minha gente, esse assunto é muito sério. A gente não pode criar essa história de tabu, de proteger a instituição, enquanto tem mulheres que não estão sendo protegidas. Eu sei que esse é um tema muito delicado, mas a gente precisa enfrentar isso. E aí, na pesquisa, além disso, vamos lá. Quantas denunciaram assédio? Das 74%, quantas denunciaram assédio? 83% denunciaram. Deixa eu chegar mais perto, né? Isso. Não. Sensação de proteção. É porque aqui é o contrário, né, minha gente? Desculpa. Volta aí, amado. Como é que volta? É para eu poder ler, né? Dá para voltar o outro, que eu não sei como é que volta. Desculpa, Márcia. Eu não sou, né, muito... O próximo. O próximo. Isso. Tem como aumentar para eu poder... Não. Exatamente. Então, aqui foram os que denunciaram e os que não denunciaram. 83% denunciaram. Porém, vamos. Não, é porque eu acho que aqui Existe alguma forma de campanha, é porque eu acho que aqui está ao contrário mesmo que eu botei. E que a maioria
diz que sim, e 92% diz que sim, 8% diz que não. Essa pesquisa ela foi feita com 1.897 mulheres da segurança pública e das Forças Armadas. Porque a juíza ela é das Forças Armadas, mas ela estendeu também para a segurança pública. 74% como eu já disse, sofreu assédio. E aí, nós temos o subtenente Gonzaga, como eu disse, unindo forças, né, para combater essa situação, nós conseguimos ter acesso ao subtenente Gonzaga e criar um projeto de lei que venha amparar as mulheres vítimas de assédio sexual. Isso, para a gente, amadas, é uma grande vitória. Quando eu comecei a falar sobre o assunto e que eu trouxe esse assunto à tona, essa temática, muita gente fala, mas não vai dar em nada. Não vai adiantar você falar, porque isso toda vez é abafado, nunca vai dar em nada. E aí está a prova de que vale a pena a gente lutar. Não foi fácil, e não é fácil eu me expor. Não é fácil você chegar, ninguém quer ser vista, reconhecida, ninguém quer aparecer trazendo um fato de você ter sido desrespeitada, de terem cometido um crime contra a sua honra. A gente quer aparecer assim como vocês, que ganharam medalhas lindamente, né? Aí a gente quer tirar fotos, tal, botar nas redes sociais, quando é homenageada, mas porque teve a sua honra ferida, quem vai ter prazer numa coisa dessa? E eu não fiz isso porque, não, a coronel é corajosa e tal, não. Eu fiz isso porque eu precisava fazer. Porque pela minha situação de mulher privilegiada que sou, né, porque eu sou tenente-coronel, eu sou branca, eu sou heterossexual, eu estou num status e numa posição social privilegiada. E eu preciso ser voz para muitas que não podem ter voz. A minha obrigação era trazer esse assunto à tona, diante de tantos relatos terríveis que eu recebi. E que eu não poderia fazer muita coisa. Mas se uma coisa eu podia fazer, é usar a voz que eu tenho. E por isso que eu trouxe. E eu estou aqui, amadas, para mostrar que a gente pode, sim, mudar uma realidade. Mesmo que não seja para a gente. Mesmo que eu não usufrua disso. Mas a gente vai deixar um legado. Então, amadas, se eu tenho algo para resumir, eu trouxe tanto assunto hoje, né? Mas eu sou assim, eu tenho poder de síntese, amigas. Eu tento, mas não consigo. Mas eu vou resumir o objetivo que eu vim aqui hoje. Eu vim aqui hoje falar para vocês 3 coisas. A primeira é que seja quem você quiser ser. Saia da caixinha, saia do padrão. Não mate quem você é por dentro para agradar a sociedade, para se encaixar em um perfil que criaram para vocês, que não foram vocês que escolheram. Sejam vocês. Não abram mão disso. Não deixem uma parte de vocês como eu fiz no meio do caminho. E eu deixei tantas partes minhas pelo meio do caminho que chegou um momento que eu não sabia quem eu era. Sejam vocês, sejam inteiras. Outra coisa, amadas, que eu venho dizer para vocês é que nós podemos, sim, ter respeito, ter autoridade, ser liderança, exatamente como nós somos. Como mulheres, e com todas as características que a sociedade acha que é feminina, ou atribuiu como feminina, isso não é sinônimo de fraqueza nem de fragilidade. Porque eu fiz curso operacional, eu posso ser operacional, eu trabalho hoje na administração, eu posso ser dona de casa, eu posso dirigir, eu dirijo mal, né, minha gente, mas só um exemplo. Posso dirigir um caminhão, se eu quiser, eu aprendo. Posso dirigir um caminhão, posso ser quem eu quiser. E nada, nem ninguém vai me definir. Não permitam que ninguém defina vocês. Só quem tem esse poder e esse direito é vocês mesmos. E
Por último, amado, o que eu quero trazer é que a gente precisa se unir. Eu não cheguei até aqui sozinha. A gente não conseguiu esses resultados sozinha. Eu quero falar resumindo sobre essa luta das Marias, eu quero falar sobre sororidade. Sobre a necessidade da gente apoiar umas às outras. Porque muitas vezes a mulher ela não só sofre opressão de homem, não. Muitas vezes ela sofre opressão de outras mulheres. Mas eu já tive raiva dessas mulheres. Eu já tive raiva de mulheres machistas, de mulheres que oprimiam outras mulheres. Mas eu quero dizer a vocês, não tenham raiva. Elas ainda estão na piscina. Estendam a mão. Ajudem elas a sair da piscina. A gente, amada, precisa diariamente de uma autorreflexão, de um autoconhecimento, para saber, será que eu ainda estou molhando meus pés? Meu joelho naquela piscina? Nós precisamos nos unir, nos apoiar, porque a gente só chegou até aqui porque tinham várias mulheres juntas. Eu só sou o que eu sou hoje porque tive e tenho mulheres maravilhosas me dando a mão, sendo suporte para mim. Então, eu quero agradecer o momento e a oportunidade de estar aqui. Foi para isso que eu vim, foi para deixar a minha mensagem, para dizer que, sim, não é apenas um jargão, não é apenas uma frase de efeito, que ficou bonitinha, que virou moda, não. É porque é verdade. Que juntas somos mais fortes. Obrigada, um beijo. Parabéns para todas as homenageadas. E é um prazer estar aqui com vocês.